O que eu queria compartilhar com vocês é esta. Manhã é de onde eu venho. Sou um australiano de 5ª geração de ascendência escocesa e cresci em uma casa de família comum. Sou um dos 5 filhos. Nós tínhamos salsichas, costeletas, purê de batatas e ervilhas congeladas todas as noites da semana, exceto no domingo, quando a mamãe fazia cordeiro assado. Eu não sabia que existia algo no mundo chamado pão integral, porque nós sempre tínhamos pão branco. E então, eu devia ter uns 17 anos, eu tinha um namorado que tinha um amigo que era vegetariano. Eu nunca tinha ouvido falar de um vegetariano antes. E então eu fui a este restaurante. Saímos e descobri couve-flor e torta hunza com arroz integral e espinafre. Eu jamais tinha visto coisas assim antes. Então, eu decidi me tornar vegetariano e minha família realmente riu de mim. Nessa época, minha mãe estava muito doente. Minha mãe era uma pessoa com deficiência em uma cadeira de rodas devido à artrite reumatoide. E ela havia passado por muitos tratamentos médicos e estava apenas piorando cada vez mais. E eu conheci uma senhora chamada Daisy. Agora, nessa época, eu estava morando com meu parceiro e tinha uma menininha e um menininho bebê. Mamãe estava em uma cadeira de rodas. Ela estava em Sydney e eu estava perto de Newcastle. E conheci uma senhora chamada Daisy, que era adventista do 7º dia. Eu nunca tinha ouvido falar de um adventista do 7º dia antes e eu falei com ela sobre minha mãe. Ela disse, acho que posso ajudar sua mãe. E então eu contei ao meu pai. Ele voou direto para ver a Daisy e disse, acho que a Daisy pode ajudar. Então nós levamos a mamãe para ver a Daisy. Nessa fase, mamãe pesava apenas 5 pedras. Ela não conseguia andar, estava muito deformada, os joelhos dela estavam muito inchados, as mãos dela estavam assim, e ela não conseguia pegar as coisas. E a Daisy? Pouco a pouco fez remédios naturais nela. Eu nunca tinha ouvido falar de remédios naturais antes. E ela fez jejum e massageou ela e conseguiu tirar todos os medicamentos dela. E agora ela estava livre de dor. E agora era hora de trazer a mamãe de volta para casa. Mas mãe não queria ir mais longe com isso. E então mamãe deteriorou muito rapidamente e as dores dela voltaram. Meu pai a internou no hospital. Ele não sabia o que mais fazer com ela. Eu viajei para visitar e ver se conseguia conversar com a mamãe. E recebemos uma ligação de manhã dizendo que ela havia morrido durante a noite. Ela tinha apenas 51 anos. E meu pai disse, sua mãe não precisava ter morrido. Sua mãe acreditava que ela iria, e ela iria. Agora, eu trabalhei como enfermeira psiquiátrica antes de ter filhos, então eu estava muito, muito interessada no aspecto emocional e mental da doença. E a palestra que eu te dei às 9h30 realmente é um desdobramento de eu estar buscando alternativas, maneiras de curar doenças mentais. Eu vejo as pessoas se curarem agora. Eu não vi as pessoas se curarem como enfermeira psiquiátrica. Então era uma grande preocupação para mim que a mãe tivesse acabado de falecer. Agora, meus pequenos estavam pegando resfriados e coisas assim. E eu não queria tratá-los com medicamentos. Eu tinha visto o que a Daisy tinha feito com minha mãe. E então comecei a perguntar às pessoas. E pouco a pouco eu desenvolvi diferentes maneiras de tratar as crianças. Nessa época, conheci algumas pessoas que moravam ao lado. Eu tinha 25 anos e esse casal tinha 25 e 26. Eles acabaram de se tornar cristãos. E eu me lembro que ela veio à minha casa um dia e disse, você gostaria de fazer um estudo bíblico? Agora, eu fiquei muito ofendida com isso. Eu disse, não, obrigada. Eu não queria fazer um estudo bíblico e eu quase fiquei ofendida por ela ter me perguntado uma coisa dessas. Eu só queria ser amiga dela e falar sobre saúde. Infelizmente, nessa época, meu parceiro teve um caso com outra mulher e eu fiquei de coração partido. E esse casal me acolheu e eles começaram a orar por mim e eu comecei a me interessar. E eles disseram, Bárbara, tudo o que você precisa fazer é entregar seu coração a Deus. E eu disse, como você faz isso? E eles disseram, basta dizer, Pai, venha ao meu coração. Então, em momentos de quietude, quando eu estava sozinha, eu dizia, Pai, venha ao meu coração. Mas nada acontecia. Eu queria saber como você fazia isso. Eu queria o que eles tinham. Eles tinham uma paz que eu queria, mas eu não sabia como conseguir
meu primeiro marido não estava... Bem, meu parceiro não ficou muito feliz com o meu interesse por coisas religiosas. Então eu costumava... Fique bem quieta sobre isso. Eles me deram um livro chamado Desejo de Todas as Nações, sobre a vida de Jesus, mas eu não consegui ler. Eles disseram, leia a Bíblia. E eu cheguei na parte em que Arão segurou as mãos de Moisés para cima, e eles ganharam a batalha, mas quando as mãos dele desceram, eles perderam a batalha. E eu pensei, eu não sei do que tudo isso se trata. Eu achei isso muito, muito difícil. Então eles me deram um livro chamado Sua Bíblia e Você, e fala sobre como a Bíblia foi escrita. E eu li aquele livro, e isso simplesmente fez sentido. E eu vi uma imagem. Era uma imagem de Jesus batendo a porta, mas não havia maçaneta do lado de fora. E isso realmente tocou meu coração. Dizia, eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele diz, eu entrarei. E eu pensei comigo mesma, talvez seja assim que se faz. E eu me ajoelhei. Agora eu tinha uma compreensão do que se tratava. E eu disse, Pai no céu, eu te dou tudo. Eu te dou meus filhos. Eu te dou minha vida. E quando eu me levantei, me senti em paz. E eu pensei, talvez eu tenha conseguido. Sabe, conforme os dias passaram, eu decidi orar todas as manhãs. Eu comecei a ler. E eu descobri que eu conseguia ler muito mais fácil. E meus amigos me deram um livrinho chamado Passos para Cristo. E esse livro passa pelos passos e chegamos a um capítulo que fala sobre a vontade. Na verdade, é tão bom e explica tão bem que eu decorei. Diz assim, é na página 47, diz que o que precisamos entender é a verdadeira força da vontade. Este é o poder que governa a natureza do homem. É o poder da decisão ou da escolha. Você não pode mudar seu coração. Você não pode por si mesmo dar a Deus suas afeições. E quando eu li isso, eu pensei, bem, o que você pode fazer? E então a próxima frase te diz que você pode lhe dar sua vontade. Ele então trabalhará em você tanto para querer quanto para fazer a sua boa vontade. Através da ação correta da vontade, uma mudança completa pode ser feita na vida. E é por isso que eu amo a palestra anterior, porque agora eu sei, está na parte frontal do cérebro. Onde estão sua razão, intelecto, julgamento e vontade. Então você usa seu intelecto, sua razão e seu julgamento para tomar suas decisões. E foi isso que eu fiz. Você sabe, foi o começo de uma vida diferente. Na verdade, eu parei de fumar maconha. Eu parei de beber álcool. E meu parceiro não estava feliz. Ele não estava nada feliz. E eu tentei explicar isso para ele, mas ele estava ficando muito, muito bravo. E então nós nos mudamos para a floresta tropical. E isso foi cerca de 1 hora antes de eu ter tossido. Mesmo depois que nos mudamos para a floresta tropical, eu continuei a ler a Bíblia. E assim, minha jornada de me tornar cristã, minha jornada de entender terapias naturais, basicamente anda de mãos dadas. E há um versículo lindo, é o Salmo 6, versículo 8, e eu o fiz meu. Deus diz, eu te instruirei e te ensinarei no caminho que deves seguir. Eu te guiarei com meu olhar. E eu li isso e eu reivindiquei isso. E pouco a pouco, à medida que as crianças ficavam doentes e eu tinha livros e tentava coisas diferentes com elas, meu filho Peter estava muito, muito mal. Asma. E ele era meu 5º filho. Então as crianças continuavam vindo. Agora eu tenho mais algumas crianças e o nascimento do Peter foi incrível. Porque eles achavam que eu ainda tinha muito tempo pela frente. E agora meu bebê nasceu rápido e eu mesma o entreguei. Na verdade, eles entraram na sala e lá estava eu segurando a cabeça do bebê. Eles quase atingiram o teto. Mas eu não percebi que o Peter iria ficar muito, muito doente. Na verdade, eu acho que isso aconteceu pela primeira vez quando ele pegou um resfriado com cerca de 5 meses. E ele começou a ter dificuldades para respirar. E eu simplesmente comecei a chorar. Porque essa criança mal conseguia respirar. Então eu o levei ao médico. Porque eu tentei o alho nos pés e tentei as compressas, todas as outras coisas que eu havia tentado, mas não fez muito efeito no Peter. E eu disse, o Peter tem asma. Ele tem asma fisiológica severa, ele precisa de Ventolin. Então quando eu fui para o hospital, eles lhe davam Ventolin e isso abria os brônquios. Então eu li um artigo no jornal que dizia que o Ventolin reduz a capacidade pulmonar.
Eu pensei que meu filho asmático precisa de todos os pulmões que ele puder ter, como o Peter com asma. Minha irmã e meu pai também terão asma. Minha irmã era 8 anos mais nova que eu e eu costumava sentar ao lado da cama dela. Ela era meu bebê. Eu costumava ler para ela, eu costumava acariciá-la. Eu via a ambulância chegar na casa dela e levá-la para o hospital. Então, na verdade, isso mexeu com alguns nervos em mim, saber que agora meu bebê tinha asma. Eu me lembro que voltamos da cidade uma noite e eu tinha começado a perceber algumas coisas que eu poderia fazer, porque eu fui ao naturopata e ele me disse para fazer compressas quentes e frias no peito dele. Ele me disse para parar. Todo o trigo e laticínios, estamos apenas tendo um pouquinho. E ele disse, eu dar a ele alcaçuz e cipriola. Então, eu tinha começado a fazer algumas coisas. O Peter tinha cerca de 14 meses, sendo alimentado principalmente com leite materno, e nós voltamos da cidade tarde uma noite. Agora estamos bem lá em cima nas montanhas, e havia uma tempestade. E quando você está nas montanhas e não tem eletricidade, e há uma tempestade furiosa, e você tem 5 filhos, eu tenho o bebê, é uma grande tarefa tirá-los da van e colocá-los na cama. E eu podia ver que o Peter estava lutando para respirar. Você vê, as narinas dele se alargavam a cada respiração. E do pescoço até os quadris. O corpo dele se movia assim a cada respiração. Isso é tão assustador. E eu disse para meu parceiro, ele está muito doente. Precisamos levá-lo ao hospital. E ele disse, não, ele não está tão mal assim. Nós não podemos... Olha a tempestade. As crianças estão todas dormindo. Ele vai ficar bem. E ele foi para a cama. Agora, para eu fazer os quentes e frios, eu tenho que colocá-lo no chão e preparar tudo. Mas se eu o colocasse no chão, ele ficaria angustiado. E então a respiração dele pioraria. Então eu pensei, o que eu faço? Estou na floresta tropical, não posso fazer nada. Eu pensei, vou para a cama, vou me sentar e vou apenas segurar o Peter. E eu vou orar a noite toda e lutar pela vida do meu filho. Não havia mais nada que eu pudesse fazer. Minhas mãos estavam completamente atadas. Então eu sentei lá e... comecei a orar, Pai no céu, apenas meu filho, meu filho, meu filho. E eu adormecia e acordava. E me sentia terrivelmente culpada, porque eu deveria estar lutando pela vida do meu filho. E eu tentaria de novo lutando pela vida do meu filho. E eu adormecia de novo. E acordava, e ele ainda estava respirando, mas estava com dificuldade para respirar. E eu percebi que não conseguia mais fazer isso. Eu continuei adormecendo. Eu estava falhando na minha missão. Então eu fiz algo que é muito, muito difícil de fazer. Eu apenas disse, Pai no céu, você pode tê-lo. É muito difícil fazer isso. Eu disse, ele é seu, apenas leve-o. E claro, eu na minha humanidade pensei que estava matando meu filho. Mas eu sabia que não podia mais ficar na minha posição. Então eu apenas o entreguei a Deus. Eu disse, leve-o, ele é seu. E eu adormeci. E eu acordei de manhã e Peter ainda estava vivo e não tinha mais dificuldades para respirar. Ninguém no planeta sabe o que aconteceu naquela noite. Ninguém. Sabe, você não conta a ninguém? Para quem você conta? Minha mãe estava morta. Talvez ela entenderia. Meu parceiro, ele não entenderia. Ele provavelmente acharia que eu era boba. Você simplesmente se levanta de manhã e agradece a Deus que ele morreu naquela noite. E você simplesmente segue o seu dia. Você faz a lavagem e cuida das crianças. Mas você sabe, há um Deus no céu. Ele observa tudo o que você faz. E ele envia anjos para te ajudar. Nenhuma mãe está sozinha. Nenhum pai está sozinho. E eu acho que apenas o Deus do céu conhece as lutas do coração de uma mãe. Você sabe o que eu percebi com o passar do tempo? Eu não consigo salvar a vida do meu filho. Só pode... E Deus estava esperando que eu entregasse meu filho a Deus. E eu pensei que tinha que lutar pela vida do meu filho. Eu não posso curar ninguém. Eu não posso salvar ninguém. Primeiro, Deus nos deu princípios que, se seguirmos, nosso corpo pode se curar, mas Deus é o curador e Ele pode nos tocar com a cura, mas Ele nos deu mãos, Ele nos deu mentes para fazer isso. E é por isso que aquela emocionante história daquele garotinho que foi curado da asma,
Você sabe, existem muitos métodos de cura, mas há algum que Deus aprova, porque Deus colocou em nosso corpo um mecanismo de autocura, e Ele também nos dá conhecimento sobre os tratamentos ou as condições necessárias para realmente estimular esse processo de cura. Você, Peter, ficou cada vez mais forte. E há uma situação sobre a qual eu vou te contar, porque o naturopata disse que se você der um enema nele, isso vai aliviar a dificuldade de respiração dele. Peter tinha 14 meses na época. Como você dá um enema a um bebê de 14 meses? E eu pensei comigo mesma, eu preciso distraí-lo, bem na hora em que eu coloco o bico do enema. Agora, Peter tinha um irmão mais velho, o James. Então, Peter tinha 14 meses. James provavelmente tinha uns 8 anos na época, e James tinha um submarino. Ele tinha um motorzinho dentro. Você coloca uma bateria, sabe, e o motor começa a girar. E Peter adorava esse submarino e o motor que saía dele, mas Peter não podia tocá-lo. Às vezes James deixava Peter ficar perto e assistir, era isso. E Peter considerava uma grande honra apenas assistir ao motor. Então eu fui até o James e disse: James, você sabe, o Peter está muito doente e precisamos dar um enema nele e eu preciso distraí-lo. Você concordaria que ele apenas segurasse o motor e nós colocássemos a hélice assim? E James concordou. E é muito importante, pais, trabalhar com a vontade do seu filho. Eu não vou pegar esse motor. Eu preciso mostrar respeito ao meu filho. Esse é um brinquedo valioso. Ele concordou. Eu disse: obrigado, James. Então nós preparamos tudo, deitamos o Peter no chão, pegamos as toalhas, pegamos o kit de enema e eu acenei para o James. E James deu ao Peter, é como um cilindro pequeno, com a hélice na ponta, e Peter olhou para ele. Ele olhou para o James, olhou para mim. Ele não pode tocar nessa coisa, e agora ele pode tocar. E justo quando estou prestes a inserir o enema, eu acenei para o James e ele virou o botãozinho ou sei lá o quê. E a hélice começou a girar e o Peter ficou. E você poderia ter feito qualquer coisa com o Peter naquele momento. E então eu inseri o enema, coloquei cerca de uma xícara, massageei a barriguinha dele enquanto o Peter estava nas nuvens, assistindo aquela hélice girar. E então nós apenas sentamos o Peter em um potinho, e foi nessa hora que o James veio e pegou. E o Peter apenas acenou com a cabeça, porque ele sabia que era uma grande honra, mesmo que fosse só por 1 minuto. Agora, estou apenas mostrando a você que você precisa trabalhar com a vontade dos seus filhos. Para poder fazer essas coisas, agora aquele enema reduziu a dificuldade para respirar de 24 horas para 5 horas. Fez uma diferença enorme. E então nós faríamos compressas quentes e frias no peito dele, e eu o sentaria aqui, e eu teria as compressas quentes e frias, e nós teríamos uma pilha de livros e leríamos histórias para distrair o Peter. Toda vez que o Peter pegava um resfriado, em 24 horas ele estava com dificuldade para respirar. Era apenas um padrão que acontecia. O que eu também tinha que fazer era não alimentá-lo quando ele estava com dificuldade para respirar. Eu apenas o alimentaria com melancia. Então, o que eu fazia era ter uma criança no quarto lendo histórias para o Peter enquanto todos nós comíamos. E depois nós limpávamos tudo. E então, a criança que não comeu, nós teríamos uma refeição lá atrás para ele. Porque você sabe, você não pode dizer a uma criança, você não pode ter essa refeição enquanto todos estão comendo, e eu apenas dei a ele melancia. Isso certamente ajudou. As ajudas certamente ajudaram. Então, quando o Peter fez 2 anos, ele não estava tendo muita dificuldade para respirar. E eu percebi que não durou muito tempo. Quando o Peter tinha 2 anos e meio, eu dei à luz ao meu 6º filho, e o Peter estava resfriado. E você sabe, o medo surgiu em mim. Mas você sabe o que a Bíblia diz sobre o medo? Em 2 Timóteo 1, verso 7, a Bíblia diz: isso é Deus falando. Eu não te dei o espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Verso lindo. Então eu não deixaria a mente ir para o medo. Lembre-se, eu quero dar à luz a esse bebê. E eu quero dar à luz a esse bebê de forma natural. E eu não quero ter medo de que o Peter esteja com dificuldade para respirar enquanto estou dando à luz ao meu bebê.
O parto foi muito fácil, especialmente porque eu estive agachada durante toda a gravidez. E o bebê inteiro, na verdade, saiu de mim com um único empurrão e eles tiveram que pegar o bebê. Então, vi a Deus por um parto simples. E assim que o bebê nasceu, porque o bebê foi muito rápido, as crianças estavam almoçando, então todos foram chamados. E o Peter subiu na cama. Eu me lembro do Peter parado lá, olhando para o meu nosso novo bebezinho. E então eu fui direto para casa, mas o resfriado do Peter nunca se transformou em dificuldade para respirar. Louvado seja Deus. Você sabe que há um versículo na Bíblia, eu acho que é 1 Coríntios 10, 13, onde diz que não há tentação que te tenha acometido, mas isso é comum ao homem. E Deus não te tentará além do que você pode suportar. E com essa tentação, Ele fará um caminho de escape para que você possa suportá-la. Aos 2 anos e meio, Peter não tinha mais asma. Na verdade, ele nunca mais teve asma. Agora ele tinha asma fisiológica severa. Aos 7 anos, o naturopata me ligou. Ele disse: Bárbara, estou prestes a falar na fundação de asma. Eu quero que você me conte os detalhes sobre o Peter, porque ele disse: você sabe mais sobre asma do que eu agora. Ele disse: Peter é o pior caso que eu já vi. Então eu contei a ele o que eu fiz. Eu falei para ele sobre as ervas e sobre os alimentos que havíamos parado de consumir. Eu falei para ele sobre a planta. Planta você a veria na grama. É uma erva que é um expectorante. Eu costumava dar muita. Planta para o Peter. Eu fervia, colocava um pouco de limão e mel. E ele adorava o chá de planta. E isso fortalece os pulmões. Então tem um monte de coisas que eu fiz. 3 dias depois, o naturopata me ligou. Ele disse que eles estavam um pouco hesitantes no começo, mas depois de um tempo as pessoas se amoleceram e ouviram o que eu tinha a dizer. Eu acho que ele apenas contou a história de Peter. Ele disse, quando eu terminei, uma senhora se aproximou e ele disse que era como se ela estivesse explicando o Peter. Asma fisiológica severa. Ele estava tomando cortisona todos os dias e usando inaladores de cortisona. E ele tinha que fazer enemas para ajudá-lo a ir ao banheiro, porque a medicação o constipava tanto, e os médicos deram a ele 2 semanas de vida. Ele tinha 7 anos, a mesma idade do Peter. E então, o naturopata disse para mim: e olhe para o Peter. Eu lembro que o naturopata disse: tudo que você está fazendo pelo Peter vai deixá-lo forte como um touro. No final do meu livro tem uma foto do Peter. No final do meu livro eu tenho meus filhos nas minhas idades. A menor no final sou eu. Então sou eu, depois minha filha e meu filho. 2 filhas a mais. Então o penúltimo é o Peter. Ele tem músculos assim. Ele é forte como um touro. Então eu sei que a genética pode carregar a arma, mas o estilo de vida puxa o gatilho. Peter nasceu com genes fortes. Para a asma, mas a partir dos 3 anos nada de asma. E lembra do que o naturopata disse? Esse foi o caso mais severo que ele já tinha visto. Era uma asma fisiológica severa. Então eu louvo a Deus por termos recebido um corpo, nascendo em 2018, e nós não nascemos sempre assim. Eu nasci em 1953. Todos nós nascemos com algumas fraquezas genéticas, mas isso não precisa nos controlar. E é aí que sinto que eu tenho um papel. Sinto que fui chamada para ser professora. E você pode ver pelas experiências que acabei de compartilhar, que às vezes foram experiências muito dolorosas. Mas eu aprendi tanto. Uma senhora me disse quando eu disse, mas eu não tenho qualificações. Ela disse, você tem 6 bebês. Você aprende muito ajudando esses... E assim, a vida seguiu em frente e todas as manhãs eu orava, Pai do céu, o que você quer que eu faça? O que eu posso fazer por você? E ele impressionava a minha mente, seus filhos. Mas amanhã eu tive uma impressão diferente na minha mente. Ele disse, organize encontros e ensine as jovens mães a tratar seus filhos de forma natural. Eu estava tão empolgada e então encontrei as crianças. Nós sempre líamos a Bíblia todas as manhãs e eu estava lendo outro livro chamado Os Testemunhos e eu me sentei e comecei a ler. E eu cheguei ao ponto,
Nós estávamos exatamente até este ponto. E dizia que encontros deveriam ser realizados para ensinar as pessoas a fazer remédios naturais. Eu quase gritei, eu disse: crianças, Deus acabou de me impressionar na minha oração. E agora Ele confirmou isso no que estávamos lendo. Então eu fui à igreja, aquela pequena igreja nas colinas que costumávamos frequentar, e eu contei a eles, e um dos anciãos disse: ótimo, teremos encontros todo sábado à tarde. E eu disse: só um minuto, eu preciso juntar algumas coisas. Eu senti que não sabia nada. Então eu peguei meu livro de anatomia e fisiologia e peguei alguns outros livros que eu tinha e eu fiz encontros. As 2 primeiras reuniões foram sobre hidroterapia e eu demonstraria nas crianças porque elas estavam acostumadas a eu fazer todo tipo de coisa com elas. Então eu colocaria em um banho quente para os pés e eu enrolaria outro em um lençol molhado e uma coberta e o deixaria ali. E eu fazia compressas quentes e frias no meu filho James, porque agora James tem cerca de 14 anos. E então eu fazia todas essas demonstrações com as crianças. E então as 2 primeiras foram hidroterapia, que é terapia com água. Agora eu aprendi isso de um livro que eu tinha sobre o doutor Curas com Água do Kellogg, e eu simplesmente fiz o que o livro dizia. Então eu pratiquei com as crianças em casa, eu já tinha praticado com elas em casa, e foi isso que eu demonstrei na reunião. E então a próxima reunião foi sobre cataplasmas. Então, eu pulverizava carvão da minha fogueira e fazia cataplasmas. Com isso, a propósito, no ano que vem a SBS Television vai fazer um documentário chamado A Grande Cura Australiana. E eles me contataram há alguns meses e perguntaram se eu falaria sobre carvão. Então, vou falar sobre carvão lá. Então, eu aprendi sobre carvão e eu colocava alho e apenas coisas diferentes. Se você for ao meu DVD sobre cataplasmas que está no YouTube, é basicamente todas as partes e coisas que eu aprendi a fazer. E então eu enrolava todas as crianças com todos esses cataplasmas. E então a próxima reunião foi sobre ervas. E as ervas que eu usei foram apenas as ervas que cresciam no jardim. Eu falaria sobre dente de leão. Eu falaria sobre erva de passarinho. Eu falaria sobre rádio. E eu definitivamente falaria sobre plantago, porque eu acredito que o plantago teve um papel fundamental na recuperação do Peter da asma. Salmo 104, verso 14. A Bíblia diz: Deus deu ervas para o serviço do homem. Essas ervas vêm para te servir, para te fortalecer, para te curar. Não foi uma dose, mas nós demos muito chá de plantago para o Peter. Eu até pegava canudos chiques e ele estava bebendo enormes quantidades disso. Então, voltando às reuniões, as primeiras 4 reuniões, a 5ª reunião foi sobre as 8 leis da saúde. Mencionei na noite passada. Isso está encontrado no pequeno livro Ministério da Cura. E então, na 6ª e última reunião, eu falei sobre comida. E então nós reunimos todas as mulheres da igreja. Nós lhes demos receitas para fazer comidas saudáveis. E esta é uma pequena e charmosa igreja no Dorrigo. Você pode ter ouvido falar de Dorrigo, sabe? No primeiro encontro, 40 pessoas vieram. Os membros da igreja estavam empolgados, tinham visto nada assim. E então eu fui contatado por alguém que ouviu sobre isso, então eu fui para Ballarat. Agora isso é por volta de 1992. E eles queriam que todas as minhas crianças viessem e eu, porque eles queriam que eu fizesse uma demonstração sobre as crianças. Eles disseram: você conquistou os corações das pessoas. Quando todas as crianças estavam lá. E assim foi a minha jornada de aprendizado sobre remédios naturais. Era realmente causa e efeito. Agora, nessa época, meu primeiro marido estava se envolvendo muito com a maconha. E ele estava fumando 30 baseados por dia. Então a vida estava ficando um pouco difícil. Na floresta tropical, e uma noite ele me ameaçou com uma arma. Foi uma noite muito, muito assustadora e eu percebi que eu tinha que ir. Então no dia seguinte, era manhã de sábado, e todos nós íamos para a igreja. E eu tinha isso na minha cabeça, porque eu fiquei acordada a maior parte da noite, apenas aterrorizada, planejando minha fuga. Então, no dia seguinte, eu pensei: nós vamos para a igreja, mas eu não vou voltar para casa. Então, eu disse aos meus filhos: arrumem roupas extras para vocês, vamos dar uma caminhada à tarde. E eu preparei o almoço, como sempre fazíamos, porque estamos a 1 hora da igreja, lá nas colinas atrás de Dorrigo.
E eu coloquei alguns flocos de aveia e um pouco de leite de soja e outras coisas no almoço, porque eu pensei, bem, isso vai ser nosso café da manhã no dia seguinte. E então eu não sei o que vou fazer depois disso. E eu sei que a igreja tem um salão e uma cozinha e um banheiro, então poderíamos usar isso, e eles têm colchões. Então tenho certeza de que conseguiremos fazer algo assim. Então eu me levantei de manhã e você sabe, com um ciclo de alcoolismo, eles podem estar gritando e ameaçando e tudo mais. Terrível. Mas de manhã tudo estava bem, então de manhã tudo estava certo. E ele disse, que horas você vai voltar para casa? Eu disse, eu não sei. Ele disse, você vai voltar para casa? Eu disse, não. Ele disse, bem, você não vai a lugar nenhum. Eu pensei, céus, vou ter que mudar isso um pouco. Então eu disse, tudo bem, vou voltar para casa e ouvir você. Eu não mentiria. Mas no fundo da minha mente eu pensei, eu sou uma mulher, sabe? Nós podemos mudar de ideia. Então quando saímos de carro naquele dia, eu dei uma última olhada nas minhas rosas, na minha casa, na montanha, porque eu sabia que não voltaria. Na verdade, quando as coisas ficaram difíceis, até um mês antes eu ficava pensando que as alfaces estavam prestes a serem colhidas, onde vou encontrar 7 camas. Onde vou encontrar uma máquina de lavar? E simplesmente avassalador. E quando uma mulher está passando por um momento difícil e ela fica, eu já ouvi pessoas dizerem, mulher estúpida, porque ela não vai embora? Você não sabe. Você está apavorada. E você não sabe como, e você pensa, se sair, eles vão atrás de você. É uma coisa aterrorizante. E então fica realmente ruim. As alfaces e as rosas perdem a importância. Pode parecer bobo, mas eu suponho que foi isso que pensei como mulher. E nós fomos embora. E eu sabia que não voltaria. Porque eu sabia que não poderia ficar em casa. Porque ele pegou uma arma naquela noite e eu o ouvi ir até o Billy, onde as balas estavam guardadas. Foi uma noite aterrorizante. Mas de manhã tudo estava bem. Eu fui à igreja. Uma igrejinha, né, pequena, acho que tinha 40 pessoas, mas nem sempre estavam 40 lá. E as senhoras saíram, como elas nos amavam quando começamos a ir àquela igreja. Estava instantaneamente meio cheio com todos os meus filhos. E quando eu saí do carro, eu simplesmente comecei a chorar. Eu mal consegui dormir. E as senhoras disseram, o quê? E eu disse a eles, e os homens disseram, vamos à polícia. Por favor, deixe-nos ir à polícia. Eu disse, não, você está aterrorizado. Apenas aterrorizado. Não. E nós fomos à igreja e meus filhos estavam lá. Meus filhos estavam muito quietos. Eu me lembro de cerca de um mês antes, uma senhora veio até mim e disse, Bárbara, o que está acontecendo na sua casa? Ela disse, eu olho para os rostos dos seus filhos e penso, o que está acontecendo naquela casa? Querida, você acha que está tudo bem? Você acha que tenta fazer tudo ficar bem? E agora isso simplesmente quebrou meu coração. Eu queria pensar que eles estavam protegidos, que estava tudo bem. Não foi. Até eu saí que comecei a perceber o quão ruim era de verdade. E então, quando eu disse às senhoras, nós vamos ficar apenas no salão e vocês vão vir para a nossa casa. Você sabe que naquela tarde eu tive senhoras. Os membros da igreja me trazem dinheiro, me dão dinheiro, comida, roupas. É tão bom fazer parte daquela pequena família da igreja. E nós estamos almoçando e o Peter, ele tem 8 anos. Estamos almoçando e ele olhou para mim e disse, você vai ligar para o papai agora, dizer a ele que você não vai voltar para casa, que você mudou de ideia. Eu pensei, como ele sabe disso? Você sabe, as crianças veem tudo mais do que pensamos que elas veem. Então, eu liguei para ele à tarde, eu disse, não vamos voltar para casa. Eu mudei de ideia. Não vamos voltar para casa. Ele disse, sinto muito, tudo vai ficar bem, isso nunca mais vai acontecer. Você sabe, tudo o que eu quero é ir para casa. É tudo o que eu quero, é a minha casa. Tão difícil. Eu disse, não, nós não podemos voltar para casa. Foi tão difícil fazer isso, porque tudo o que eu queria era ir para casa. Isso foi muito, muito difícil. E nós fomos à casa de uma senhora e minha filha, ela achou que ela era uma mulher muito rica, porque ela tinha 40 travesseiros. Ela tinha lugares para todos nós no meio da semana. Encontrei uma casa. Eu conhecia uma
Nós alugamos uma casa para uma mulher com 6 filhos. Eu liguei para alguns lugares. Quantos filhos você tem? 6. Quantos? 6. 6. Tão difícil. Você não consegue um lugar? Finalmente encontrei. Um lugar que era uma casa em um parque de caravanas. Era uma casa grande e antiga e tinha 5 quartos. Era meio grandiosa, pois tinha sido construída assim. E uma senhora concordou em me ver. Mesmo assim, eu fui com a senhora com quem eu estava ficando. E assim que entrei no quarto, o lugar todo estava inundado de sol. E eu senti, Deus estava dizendo, esta é a sua casa. E eu olhei para a senhora e tirei $50 e disse, posso ficar com isso? E ela disse, seus filhos... E a senhora que estava comigo disse, esses filhos são as melhores crianças que você vai conhecer na sua vida. Eles são os mais maravilhosos. E ela disse, tudo bem. E ela me contou mais tarde que o marido dela simplesmente perdeu a cabeça naquela noite quando ela disse que tinha alugado uma casa. Ela tinha alugado a casa para uma senhora com 6 crianças. Você sabe, na manhã seguinte, nós acordávamos, sempre cuidávamos do jardim. Então eu fui para os fundos e vi o Henk. Ele era um homem alemão, ele e a esposa dele eram donos do Acromion Park. Eu disse, Henk, gostaríamos de começar uma horta. E ele disse, sim, você pode ficar com aquele terreno lá embaixo. Você sabe, nós descemos e ele saiu correndo com ferramentas. E a filha começou a ajudar com a limpeza. Ela começou a assar pão e vendê-lo na loja todos os dias. Meu filho James agora tinha 15 anos. Ele cortava a grama todas as tardes. E chegou ao ponto em que eles realmente achavam que éramos uma das melhores coisas que já aconteceram com eles. Louvado seja Deus. Mas, depois de alguns meses, percebi que não era uma boa influência, porque as pessoas que vivem em parques de trailers geralmente têm uma situação econômica baixa. E eu me lembro de uma senhora que eu costumava ver saindo todos os dias e ela claramente tinha sido agredida naquela noite. Então, foi assim. Não foi tão ruim porque meus filhos eram educados em casa, então as crianças estudavam durante o dia. Provavelmente há cerca de 10 crianças neste pequeno parque de trailers. Então, o que eu fazia era que quando as crianças voltavam da escola, eu ia para fora e brincava com elas. Porque se eu estivesse lá, a atmosfera era melhor e havia cimento do lado de fora onde morávamos. Então nós pulávamos corda e jogávamos queimada todas as tardes. Eu tinha 40 anos. Eu saía e brincava com as crianças, jogávamos cricket e jogávamos queimada, porque se eu estivesse lá, a atmosfera era melhor. Havia um garotinho e a mãe dele era a que tinha sido agredida várias vezes. Ele tinha apenas 10 anos, se chamava Brandon. Ele era muito pequeno para a idade dele, dava para perceber que vinha de um lar muito problemático. Mas ele era muito bom em queimada, então também fiquei muito boa em queimada. E eu me lembro que ele veio uma tarde, bateu na minha porta e eu disse, sim, Brandon. Ele mal olhava para mim. Ele sempre tinha a cabeça baixa. Ele disse, você vai jogar queimada comigo. Oh, que honra. Eu deixei tudo de lado para jogar queimada com o Brandon. Então, Deus abriu a porta para nós nos mudarmos para uma pequena casa no campo. Essa casa estava em péssimas condições, mas a igreja que frequentávamos fez 6 mutirões e conseguiu deixar a casa em boas condições. E então eu comecei a dar reuniões naquela pequena igreja e começamos a dar reuniões para o público. Eu fui mãe solteira por 4 anos e então minhas filhas mais velhas foram trabalhar em um retiro de saúde chamado Living Valley Springs, em Queensland. Então uma filha foi, depois a outra filha foi. E elas começaram a se treinar em massagem, irrigação colônica e linfática. E eu pensei, bem, metade dos meus filhos está lá em cima, talvez eu deva me mudar para lá. Então, me mudei para lá. E eu estive lá por 1 ano, eu acho, e o gerente da empresa me pediu em casamento. Michael O'Neill, eu contei a história esta manhã, e toda a minha vida mudou, e eu não quis mais nada depois disso. Ele era um provedor muito bom. Ele tinha 2 crianças, eu tinha 6. Agora, quando nos casamos, as idades eram 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21. O meu tinha 10, o dele 11, o meu 12. Peter tinha 12 agora, o dele 13, e os outros eram todos meus. Então, nós tínhamos uma família unida e nos divertimos. Muito. Michael tem sido muito, muito bom com meus filhos. Depois que estivemos lá por 1 ano, Michael disse, eu quero começar meu próprio retiro de saúde. Isso foi em Narberton. Eu acho que agora se chama Highwood.
Sim, e eram fatos incríveis, né? Uma verdade incrível naquela época. E Michael foi convidado a começar um retiro de saúde lá. Alguns, como você, podem se lembrar disso. Então isso foi por volta de 1998, nós viemos para cá. Agora tínhamos o retiro de saúde meu. Então nós só tínhamos 5 crianças conosco nesse momento, na verdade 6 crianças, as 2 mais velhas estavam fora e trabalhando. Então minha filha mais velha, Jéssica, era massagista. Minha próxima filha, Júlia, tinha 15 anos, ela era uma cozinheira muito habilidosa, então ela era nossa chefe. E então os 3 meninos, que tinham algo como, não sei, 13, 12, 11 anos, eram nossos jardineiros, porque nossos filhos jardinaram desde pequenos. E a filha do Michael, eu acho que ela tinha 12 anos na época, ela era uma digitadora muito boa. Então ela era a secretária do Michael, então tínhamos toda a nossa equipe. E eu disse a Michael, mas quem será o diretor de saúde? Ele me disse, eu disse, não, eu sou apenas uma mãe e ajudo outras mães. Ele disse, você vai se sair bem. E ele saiu da sala. Então, eu não tive escolha. Mas você sabe, eu acredito que todos os chamados de Deus são suas capacitações. Qualquer coisa que Ele nos chama a fazer. E eu era tão tímida. Eu estava feliz em fazer atendimentos individuais. E pequenas reuniões para ajudar as pessoas a se recuperarem. Então, o que o Michael costumava fazer quando ele chegava, porque ele não é tímido nem um pouco, na verdade, se ele entrasse aqui agora, ele teria um grande sorriso no rosto e diria, como estão as coisas? Ele não é tímido nem um pouco. Então ele começava a palestra falando sobre mim, nossa vida e nossos filhos. E ele me fazia algumas perguntas, me puxava devagar e então me deixava à vontade. Aí eu conseguia falar. E eu me lembro que ele disse, Bárbara, toda vez que tentamos tirar uma foto sua, você baixa a cabeça. Não conseguimos tirar uma foto sua. Eu era tão tímida, mas pouco a pouco eu consegui falar cada vez mais. Então tivemos o retiro de saúde em Narberton por cerca de 4 anos e meio, eu acho. E a boa notícia é, Deus é tão bom conosco porque no primeiro programa tivemos um hóspede. Eu conseguia lidar com isso. No próximo programa eu acho que tivemos 2. E então, em alguns programas, tivemos 2 e depois um pouquinho mais, 3. E começamos a ter uma média de cerca de 6 a 8 hóspedes. E eu descobri que meu maior desafio de aprendizado foi ensinar. Meu maior desafio de aprendizado foi ajudar as pessoas, fazer sugestões. Então, pouco a pouco, meu conhecimento cresceu, minha experiência cresceu. E então o Warburton fechou. E nós dobramos de um dia para o outro. Nós passamos de 10 hóspedes para cerca de 20 hóspedes. Então, nosso retiro ficou muito, muito grande. Tínhamos 3 massoterapeutas, tínhamos cozinheiros, faxineiros e então a empresa que basicamente possui. Aquela propriedade em um trust mudou de mãos e eles queriam começar seu retiro de saúde. Enquanto isso, compramos uma propriedade nos fundos de Kempsey, que é onde estamos agora. Então, estamos lá há cerca de 15 anos agora. E o Henry é o cara que está me filmando. Henry filmou há cerca de 6 anos. Sim, cerca de 6 anos. Então, a cada poucos anos, filmamos minhas palestras, porque estou sempre aprendendo mais. Quando o Henry terminou de me filmar, ele disse, você se importa se colocarmos uma pequena parte das suas palestras no YouTube? E o Michael disse, vai, em frente. O Henry ficou realmente emocionado com isso. E o Michael disse, o que aconteceu? Ele disse, ninguém nunca me deu permissão para fazer isso antes. E o Marcos disse, esta não é nossa informação, esta é a informação de Deus. E quanto mais pessoas puderem ser tocadas, melhor. Então, você sabe, se todo mundo nesta sala me filmasse e colocasse no YouTube, eu não me importaria. Porque é a informação de Deus e quanto mais pessoas puderem ser tocadas, melhor. E então estávamos em uma conferência, acho que um ano depois vimos o Henry. E o Henry correu e disse, 1 milhão de visualizações, algo assim, certo? E você sabe, é a melhor coisa que já fizemos porque é quase nossa publicidade agora. E recebemos pessoas de todo o mundo. Recebemos pessoas da Arábia Saudita, da Inglaterra, da Escócia, da América que olham o YouTube e veem as informações. E foi assim que florescemos. E o Marcos disse, não podemos cumprir todos os compromissos de palestras. Isso. Pediu para dar uma palestra.
Ele disse que poderíamos fechar o retiro de saúde e apenas dar palestras em tempo integral. Nós amamos o retiro de saúde. E Chelsea, minha garota da direita, ela está aqui conosco da América por 3 meses. E agora há 2 retiros na América que estão executando o nosso programa Misty Mountain. Eu acho que é popular, eu acho que as pessoas adoram porque é tão simples. Eu acho que por muito tempo foi complicado. E as pessoas me dizem, Deus te deu um dom para tornar coisas complicadas em simples? Eu disse, eu acho que sim, mas tem mais uma coisa. Tem que ser simples para mim. Às vezes eu tenho que ler algo 10 vezes antes de entender. Você provavelmente entenderia mais rápido do que eu. O que eu queria fazer esta manhã era compartilhar com vocês a minha jornada. E o que eu espero que a mensagem que você tenha recebido disso é, se eu consigo, qualquer um consegue. Não consegui fazer isso. Eu não sou um palestrante talentoso. Eu cometo muitos erros. Eu confundo minhas palavras o tempo todo, como da vez que chamei green barley de green barley, cevada verde, feijão grali, são trocadilhos. Eu simplesmente faço isso naturalmente. Mas eu simplesmente continuo falando, então ninguém sabe do terrível erro que acabei de cometer. E eu apenas agradeço a Deus. E o versículo que mostrei antes está em Isaías 50, versículo 4. O Senhor Deus me deu a língua dos sábios. Você vê isso, Ele é capaz de te dar a língua dos sábios. Se Ele pode fazer isso por mim, Ele pode fazer isso por qualquer um. O Senhor Deus me deu a língua dos sábios para que eu saiba como falar uma palavra oportuna. Para o cansado, isso é cansativo. Ele desperta manhã após manhã. Ele desperta meu ouvido para ouvir como os sábios. E às vezes eu acordo, tenho reuniões para dar hoje. Pai, o que você quer que eu diga? E se na minha mente eu recebo um sorriso e um aceno, eu penso, ele já tem isso planejado. Meu papel é buscar na informação, meu papel é saber disso. Meu papel é conhecer meus versículos de memória. E quando eu me levanto aqui, eu digo, você está pronto, Pai. E a única vez que Ele não pode fazer isso através de mim é se eu temer, como se eu não tivesse fé nele. Mas Isaías 26, versículo 3, afirma que Deus nos manterá em perfeita paz, aquele cuja mente está firme nele, porque essa mente confia nele. Obrigado.